50 números da nova revista X-Men. A culminância de tudo que a gente viu até agora nessa nova fase, capitaneada por Jonathan Hickman, mas com vários títulos, com vários autores. X-Men 51 traz Inferno 2021, números 1 e 2, começando aí o fim de várias das pontas soltas. Mas já adiantando a vocês, a abertura é de várias outras. Então a gente vai trazer essa edição hoje aqui no canal Fator X, logo depois da vinheta, contando tudo para você. Então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men 51 da Panini. Essa belíssima edição que traz as duas primeiras partes da saga Inferno 2021, em 4 partes. Então, no número 52 você vai ter a conclusão dessa minissérie aqui. E isso também é a conclusão da fase iniciada por Jonathan Hickman, lá em Dinastia X e Potências de X, nos 4 primeiros números dessa mesma revista X-Men. Então agora, no número 51, a gente vai ter a conclusão disso. Isso, já vou adiantando a você, não é a conclusão da fase de Krakoa, tá? Vão mudar autores, vai mudar o direcionamento das histórias em quadrinhos dos X-Men, mas a Nação Mutante segue existindo em Destiny of X. Então, Inferno vai fechar algumas coisas, apresentar algumas coisas novas e deixar ali os autores livres para continuarem contando sua história em Krakoa. Krakoa passa a ser o novo status quo dos mutantes, algo que vai perdurar por bastante tempo. Inclusive, antes de entrar, tanto no review sem spoilers dessa edição aqui, quanto no resumo completo que a gente costuma fazer aqui no canal, lembrar vocês que o último vídeo do canal, o vídeo mais recente, anterior a esse, foi uma live com convidados, com o Von Deus e com o Daniel do Poptopia, nosso canal irmão aí, parceiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa live tratava exatamente de tudo que você precisava saber para chegar até aqui. Então eu vou citar muito pouco dos antecedentes de Inferno, só aqueles mais necessários para você entender o vídeo de hoje. Mas vou deixar aqui na descrição o link da live que a gente fez para você aí entender tudo que aconteceu lá. Dinastia, Potências de X, depois teve aí a fase que é chamada Aurora do X, com os títulos mensais dos X-Men, dos outros grupos mutantes, X de Espadas, então o Reinado do X, que é a fase atual, e aqui começa a conclusão do Reinado do X, que vai terminar na próxima edição. Então na live você vai ver tudo isso explicado. Esse vídeo vai ser como todos os nossos vídeos da revista quinzenal dos X-Men. Então a gente vai ter aqui, logo em seguida, assim que eu terminar essa apresentação, o nosso review sem spoilers. Vou falar um pouco dessa edição, um pouco do que você encontra aqui, do que eu achei dessa história, né, dessas duas histórias. Tem mais uma história curtinha aqui no final, parte do especial Marvel Voices, né? Também vou falar um pouco dela. E depois disso a gente tem o resumo completo, contando toda a história. E só para lembrar você, a gente já fez aqui, né, e avisamos que era spoiler, que era inédito em português ainda, mas com a ajuda de inscritos, inclusive, os vídeos sobre a saga Inferno. Então a gente já resenhou as 4 edições, resenhou não, contamos, fizemos um resumo completo em X-Men Sagas das 4 edições de Inferno. Eu vou repetir o resumo completo do 1 e 2 aqui, tá? Um novo resumo que eu estou fazendo com base na leitura da tradução da Panini. Praticamente não teve diferença e nada que mudasse o conteúdo, mas eu vou fazer de novo porque lendo o Inferno agora na ordem cronológica correta, às vezes eu posso trazer uma nova impressão para você que eu não tive antes. Mas queria de novo ressaltar o agradecimento aos inscritos Von Deus, né, que teve inclusive na nossa live passada, e Frederico, que nos ajudaram aí porque traduziram o Inferno para a gente, né? Eu traduzi, acho que usando aí meu parco conhecimento e o Google Tradutor, os números 1 e 2, se é que eu cheguei a traduzir o 2, não tenho certeza, e os dois companheiros traduziram os números 3 e 4 na época que eu adiantei os vídeos, mas agora eu vou trazer de novo o resumo completo aqui. E aproveitando que eu estou agradecendo os inscritos, queria fazer aqui um pequeno parênteses. É que além de X-Men 51, eu adquiri essa semana, na verdade hoje, no mesmo dia aqui, a Saga dos X-Men número 5, que foi presente de um inscrito, né? Ronaldo fez um Pix para nós com o valor dos 3 números que faltavam ali da saga dos X-Men, que estavam à venda, mas que eu não tinha como adquirir. Então esse é o do meio, também já comprei o número 4 com esse valor que ele mandou e vou comprar o número 6.
ele mandou um pouco de dinheiro a mais, eu aproveitei e comprei também X-Men Lendas número 3, que também já tem vídeo aqui no canal. E eu já recebi há algum tempo, se você me acompanha no Instagram você já viu, isso aqui foi presente da inscrita Karen, né? Novos Mutantes Almas Mortas, X-Men Equipe Azul Brado Destrutor, ela também já tinha mandado a edição número 2 dessa coleção X-Men Equipe Azul. Excalibur volume 2, eu tinha adquirido o volume 1, estou querendo também os volumes 3 e 4, ainda não achei aqui em São Bernardo, não estou podendo aí gastar bastante dinheiro, comprar pela internet nos valores que estão pedindo. Ela me mandou o número 2, então ajudou de novo, ajudou bastante, né? O Excalibur é um dos grupos que tem vídeo pedido aqui no canal, já tem o roteiro pré-escrito, preciso só acertar algumas coisas, vai sair, provavelmente no ano que vem ainda, mas vai sair. Guardiões da Galáxia e novíssimos X-Men, O Julgamento de Jean Grey. Então, muito obrigado também à inscrita Karen por esses recebidos, né, por esses envios aqui ao canal. Isso aqui tudo em algum momento vai virar vídeo. Então, muito obrigado a ela e muito obrigado a você que contribui de alguma outra maneira aqui com o canal Fator X. Inclusive, eu vou deixar aqui o QR Code caso você queira fazer um Pix, uma doação para nós, né? E as nossas redes sociais, as redes sociais do canal Fator X, para você poder nos seguir por lá também, ver outros recebidos como esse e também ter mais contato conosco, inclusive tirar dúvidas, em participar dos nossos grupos de WhatsApp e Facebook. Então fica aqui também esses convites. No mais, muito obrigado e vamos lá para o review sem spoilers, primeira parte do vídeo. X-Men 51 da Panini tem 112 páginas, reúne as edições Inferno 2021, números 1 e 2, e uma história curta, né? Não é a edição toda, Marvel's Voices, Indigenous Voices, que é uma historinha curtinha que está bem aqui no final da revista, uma historinha bem legalzinha, né? Não tem nada a ver com o Inferno, mas é uma história bem interessante aí, sobre inclusive alguns preconceitos que às vezes a gente não nota ou acha que não são tão importantes. Aqui a gente tem as duas primeiras partes de Inferno, como eu disse, é o fechamento da fase do Jonathan Hickman. Essa história nos Estados Unidos, essas duas histórias saíram ao mesmo tempo que algumas das edições mensais de revistas mutantes dos X-Men que foram publicadas nas edições anteriores. Então, como eu já disse, esse número e o próximo vai ter praticamente só Inferno. Isso ajuda bastante a gente a ler e entender, porque apesar das outras revistas terem saído simultaneamente no momento do seu lançamento, a maioria delas não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Na verdade, vai ter a ver com o finalzinho da segunda parte, né, da edição 2 de Inferno, que está nessa edição aqui, os eventos de X-Men 46 dessa coleção, porque tem lá um número da revista X-Force, né, que tem o desenrolar de uma história com o Colossus que afeta um pouco a sua compreensão de uma cena que acontece aqui. Mas afeta a sua compreensão, não é que você precisa conhecer isso para entender Inferno 2021. Já falei várias vezes, falei na live que eu recomendei que vocês assistam antes de ver esse vídeo, tá? Falei agora na apresentação, isso é a culminância da fase do Jonathan Hickman, mas não é o fim de Krakoa. Então o que aconteceu? Lá em Dinastia X e Potências de X, o Jonathan Hickman apresentou pra gente uma série de coisas que alteravam o status quo dos mutantes. Primeiro, os protocolos de ressurreição krakoanos, né? Agora os mutantes podem ser trazidos de volta a qualquer momento. Inicialmente, quase todos eles, mas não aqueles que haviam morrido antes da criação da unidade cérebro que era capaz de fazer cópia da mente dos mutantes. Essa foi a versão 7 do cérebro que o Professor X construiu quando conheceu o Forge, né? No momento que está sendo publicado, inclusive agora em A Saga dos X-Men. A Saga dos X-Men vai chegar em breve ao encontro dos dois personagens, né? Na verdade, pensando bem, não tão em breve, mas o Forge acabou de ser apresentado em A Saga dos X-Men. Então, os personagens que morreram antes não tiveram suas mentes copiadas. Mas a gente teve, nessa mesma coleção aqui, nos números 41 e 42, o Julgamento de Magneto, uma saga que alterou o status quo dos mutantes também. Mais uma vez, porque deu um upgrade ali, né? Permitiu que o cérebro fizesse upload, fizesse cópia de mentes de mutantes que morreram antes aí de ser colocado em atividade. Então tem essa pequena mudança, apesar que Inferno não cita isso, mas é uma coisa legal de você saber antes de ler a revista. Então aqui a gente vai ter referência direta com um outro gancho apresentado lá nas duas minisséries originais, Dinastia e Potências de X,
que saíram em X-Men de 1 a 4 da Panini, que é o fato da gente saber que Moira é mutante. A gente descobriu que Moira é mutante, que ela viveu várias vidas antes dessa vida que são os eventos do universo Marvel 66 do jeito que a gente conhece, e que por conta disso ela acumulou vários conhecimentos, e que esses conhecimentos levaram à fundação de Krakoa. Só que depois da gente ver isso nas 4 primeiras edições, a Moira praticamente não apareceu na revista mensal dos X-Men. Ela foi aparecer de novo assim de forma importante, e eu acho que inclusive é a única aparição dela mesmo, em X-Men 34 da Panini, que mostrou a ativação do Nimrod, que quando você vê a nossa live lá, você vê que ela é necessária para você entender aqui Inferno, né, porque mostra esse ponto, o momento da ativação do Nimrod. E antes disso ela não tinha aparecido. E a gente vê que ela está bem descontente, né? Ela é praticamente prisioneira do Xavier e do Magneto, que ela tem que ser mantida em segredo, seu poder mutante tem que ser mantido em segredo, e todo mundo continua pensando que ela está morta. Essas coisas todas culminam aqui. Aqui a gente vai ter esse fechamento, essa virada de fase, depois vem o destino do X, e aqui a gente fecha então os plots relacionados à Moira. Não fecha em relação a todos os personagens envolvidos, mas dá uma direção para eles, então a gente passa a saber o que esperar da nova fase, que vai começar depois do número 52. Né? No caso, o número 53 já começa o Destino do X, que já é sem o Jonathan Hickman. Então, o review sem spoilers é isso, tá, gente? Porque senão eu vou acabar contando a história aí para vocês. Agora a gente vai para o resumo completo. Inferno 2021, número 1. Então aqui, no resumo completo de Inferno, a gente pode contar para vocês que a primeira cena, isso vai ser de certa forma um spoiler da edição seguinte, tá? Mas a primeira cena mesmo da revista mostra ali o Professor X e Magneto passando pelos protocolos de ressurreição. Quem está usando o cérebro para poder colocar as mentes dos dois mutantes em seus corpos é a Rainha Branca, porque o Professor X foi um dos falecidos, né? Então ele não pode estar lá operando o cérebro. E altera a nossa compreensão dessa cena a conclusão, que ainda vai sair no número 52, porque lá a gente pode ver que essa, na verdade, é a última cena da minissérie, e não a primeira, como a gente está vendo aqui. Isso já foi feito em Dinastia X e Potências de X, quando a gente vê o Professor X ressuscitando os X-Men. Não fica claro que aqueles são os X-Men, mas depois, lá na edição 3, a gente vai ver a morte dos X-Men. Então é uma cena bem parecida, o Jonathan Hickman mantendo ali o mesmo tipo de narrativa que ele nos apresentou lá no começo. Por que os dois morreram, né? A gente vai saber isso na próxima edição, mas o motivo, vamos dizer ali, o motivo inicial é a ativação do Nimrod, porque o que acontece é que a X-Force e o próprio Xavier e o próprio Magneto, assessorados por outros mutantes, estão tentando destruir a Orcs e o Nimrod desde que ele foi ativado, estão desesperadamente tentando fazer isso. Então já houveram 16 tentativas partindo de Krakoa para destruir a Orcs, para destruir inclusive a estação deles, né, a Forge, que fica em órbita do Sol, para matar o Nimrod junto. E aí tem uma lista aqui na revista de todas essas tentativas. O Magneto já tentou à distância com a ajuda do circuito mutante, o circuito se rompeu, não deu certo. Tentou sozinho, um aneurisma explodiu no cérebro dele de tanto ele usar os poderes mutantes e ele morreu. A X-Force então perdeu a conta de vezes que atacou a Orcs. Inclusive a gente vê que na Orcs tem um monte de esqueletos de adamantio do Wolverine, que é a única coisa que sobra do cara, e eles estão recolhendo, né? Porque os protocolos de ressurreição criam novos corpos. Pior é que a X-Force é derrotada pela Orcs já na órbita da Forge, então muito distante do cérebro. A mente desses mutantes, desses membros da X-Force, não sofre o upload dessa sua derrota. Então o que acontece? Eles às vezes cometem os mesmos erros, porque a verdade é que eles não lembram como foram derrotados pelo Nimrod. Então eles continuam tentando, e a gente vai ver o quê? Que a Orcs está percebendo isso, né? Então a doutora Lia McGregor, o Devo, que é o líder, o comandante em chefe mesmo da Orcs, a Sentinela Ômega, Karima Sharpandar, eles vão conversando sobre isso e vão percebendo que os mutantes têm um método de clonagem, já sabiam, né? Inclusive estão tentando fazer com que a humanidade, isso na revista mensal dos X-Men lá nos Estados Unidos, que também sai nesse mix aqui, né? Esse é o número 6, no número 50 que antecedeu esse. Então, a gente já acompanha por lá que eles estão tentando fazer a humanidade descobrir, inclusive, os protocolos de ressurreição, em que pese que eles não têm clareza de como eles acontecem. Mas aqui em Inferno, eles têm certeza. Falam, não, um monte de corpos Wolverine, o fato deles estarem demonstrando que não se lembram, então é uma espécie de clonagem aí, provavelmente feita por poderes mutantes. Eles continuam sem conseguir derrotar o Nimrod, isso vai fazer Xavier e Magneto procurarem Moira,
né, para pedir mais opinião de Moira sobre as coisas que já aconteceram nas outras vidas em que ela enfrentou essa entidade. Junto com isso, tem outros eventos se desenrolando. A gente pode perceber que a Orcs está monitorando um portal cracoano em Paris e está percebendo uma anomalia. Aí eles entram em contato com a Horticultura, porque a Horticultura criou um sistema para eles poderem monitorar os portais. Faz todo sentido, porque a Horticultura é um grupo de senhoras botânicas extremamente especializadas, que inclusive queriam fazer a Terra voltar a ser dominada pelas plantas. Então elas entendem tudo de plantas e a tecnologia mutante é toda florônica, né? Toda dependente ali das flores, de partes vivas da própria Krakoa, inclusive os portais. Então a Horticultura criou um jeito deles monitorarem e eles acham que está com defeito porque o portal é anômalo. Só que não é uma anomalia, não é um defeito. As velhinhas da Horticultura, quando atendem a chamada da Orcs, já matam de cara. Falam, não é isso. Vocês estão vendo essa anomalia porque tem 2 portais no mesmo lugar em andares diferentes, que é o jeito que a Moira faz para despistar as pessoas. Só que a gente vê aqui no encontro dela com o Xavier e com o Magneto que isso não adianta, né? Ela rapidinho percebe que eles sabem onde ela estava. Ela foi lá na Ilha Muir. Inclusive lá ela teve uma memória da sua terceira vida, que foi mostrada nos 4 primeiros números dessa revista X-Men, onde ela foi morta por Sina, que ela proibiu eles de trazer de volta, inclusive pelos protocolos de ressurreição, não foi ressuscitada até agora. E aí ela tem essa memória porque nessa terceira vida ela não foi assassinada à toa, ela foi assassinada porque ela tinha desenvolvido uma cura para o Gene X, né? E a gente vê que na Ilha Muir dessa vida atual ela tem anotações ali com os nomes dos doutores que trabalharam com ela em sua terceira vida, pedaços da fórmula, então provavelmente ainda manteve como opção tornar todos os mutantes humanos. Ela foi até a Ilha Muir pegar aí essas anotações, volta, encontra os dois começam a apertar ela ali um pouco, ela percebe então que estava sendo monitorada, fala, vocês estão me seguindo? Aí eles contam, falam, não, a gente não está seguindo você não é nada disso. O que a gente está fazendo é que lá nos 4 primeiros números da revista X-Men, ela tomou um chá, e esse chá estava com uma tecnologia desenvolvida pelo Forge, uma colônia de fungos que se alojou no corpo dela, no cotovelo esquerdo, inclusive, se não me engano, e serve de localizador para eles saberem onde ela está. Mas o que eles vieram saber é o seguinte, você já tentou fazer a paz com as máquinas? Ela fala, não tem como. Você faz a paz com o câncer, eles vão nos destruir, não tem acordo com eles. Né? E ali, essa conversa vai indo, ela fica irritada por estar tanto tempo escondida ali em Krakoa sem que ninguém saiba da sua existência, com pouca mobilidade, com eles não cumprindo as coisas que ela diz que são essenciais para que Krakoa prospere, né? Nimrod já foi ativado. Fala, a Sina, beleza, a Sina não foi trazida de volta, mas a Mística está dentro do Conselho Silencioso, vocês são doidos, daqui a pouco ela consegue trazer a Sina. E começa a questionar, e ela pressiona eles, fala, olha, eu quero que a Sina seja varrida da existência. Eu quero. E enquanto ela vai falando, a gente vai vendo umas cenas que também são outra pegadinha, tá, gente? Mas essa já não é spoiler, porque, tirando o spoiler que é o resumo completo em si, porque é revelado aqui nessa edição mesmo qual é a pegadinha. Mas a gente vê, enquanto ela vai descrevendo, ela fala, ó, quero que apague o DNA, quero que apague a mente da Sina dos uploads feitos pelo cérebro. A gente vê o Xavier, a gente vê o Magneto indo buscar uma unidade cérebro reserva lá na ilha. Aí a gente vê depois ela falando, ó, e a gente tem que ir no primeiro, lá no comecinho dos protocolos de ressurreição, tem que destruir a amostra de DNA que permite criar um corpo para ela. Permite os 5 criar um corpo para ela habitar. Então tem que destruir isso também. Aí a gente vê o Xavier indo lá falar com o Sinistro. O Sinistro tem uma conversa meio engraçada com o Xavier. Falando, então você está muito bem vestido hoje, uma coisa meio estranha ali, depois vai ter explicação. E aí a gente volta para a cena onde está a Moira, o Xavier e o Magneto. E a gente vê o Xavier falando, tá feito. O Xavier tira o supercomputador cérebro que ele usa permanentemente na cabeça agora, falou, tá pronto, ela tá apagada aqui, né? E aí a conversa deles ali meio que aparentemente se encerra. Daí a gente parte para outras coisas interessantes, né? Então tem um relatório médico sobre o Black Tom Cassidy. O Black Tom Cassidy já tinha poderes ligados aí à madeira, né? Ele disparava rajadas de energia, mas que ele canalizava através de um cajado e de outros pedaços, sempre de madeira, né? Sempre de matéria orgânica, mas ligado às árvores aí. E ele passou por umas evoluções, pasmem, justamente durante a fase do Chuck Austin, que a gente estava falando até recentemente numa live aí, que é uma das piores fases dos X-Men. Ele se tornou praticamente um homem-planta. E essa característica introduzida nessa fase é importante para a fase atual, porque ele é um dos caras que, como ele é meio planta, consegue se conectar com Krakoa.
E o relatório médico vai mostrar o que pra gente? Que o cara tá tendo pesadelos terríveis, que ele sente engrenagens se movendo por baixo de sua pele. Ele sonha que está sendo absorvido pela própria ilha e se tornando parte de uma outra coisa. E por que isso? O que está acontecendo, né? A gente não sabe, mas em seguida a gente vê o Doug Hansen, o Cifra, agora casado com a Bey, né? Uma mulher que ele conheceu ali durante o torneio X de Espadas, uma mulher de Araco, uma mutante de Araco. Então ele vai sair da sua casa, onde ele vive com ela, os dois se casaram, e vai encontrar com o Erlock e vai tentar acordar Krakoa, né? Tentar acordar não, Krakoa sempre está acordada, né? Ele mexe com Krakoa ali e surge o rosto da Ilha Viva. E aí vão conferenciar os três. E a gente percebe algumas coisas interessantes, pequenos detalhes que podem ter a ver com o relatório médico do Black Tom Cast, que vão ficar mais claros na próxima edição de X-Men, que tem a conclusão da saga, tá? Mas o que a gente vê? A gente vê o Erlock contaminando umas folhinhas, umas flores ali, transformando elas em parte da Falange, que é a raça da qual ele faz parte, né, que é o jeito que ele se alimenta também. Ele transforma a matéria orgânica em Falange e com isso ele absorve a essência vital daquilo e não precisa comer. Ele poderia fazer isso com seres humanos e transformar os seres humanos em membros da Falange, mas ele não faz normalmente com plantas. Uma ou outra vez eu já vi ele fazendo com um animal e quando muito ferido ele também já fez isso com o próprio Douglas Hansen, o Cifra, mas sem torná-lo Falange, apenas parcialmente. Inclusive o Douglas Hansen é aí o único mutante que foi parcialmente infectado pela Falange, fora o Cable, mas que tem uma versão do vírus bem diferente, né? Provavelmente modificada pelo Apocalipse. Então a gente vê isso, que também pode ter a ver ali com os sonhos do Black Tom Cassidy. Na verdade, eu vou adiantar para vocês, tem a ver e vai ser importante para a conclusão da saga. Outro momento interessante, a princípio ali sem muita importância, mas a gente vê uma mudança nos capitães de guerra de Krakoa, né, que são meio que os generais de Krakoa. Então, quem que está ali? A gente vê o Ciclope, que a gente já sabia que era um capitão de guerra de Krakoa, a Psylocke, e aí no diálogo a gente percebe que ela está substituindo o Gorgon, que morreu durante X de Espadas, foi trazido de volta, mas não voltou normal, porque morreu no Extramundo. Então, o último upload feito da mente dele não pegou só a mente dele do Gorgon que a gente conhece, que vivia em Krakoa, que foi parte do tentáculo e tudo mais. Pegou a mente de todas as versões do Gorgon possíveis, porque ele estava ali no nexo de todas as realidades. Então é um Gorgon meio infantil, ele acaba sendo todos e não sendo nenhum, né? Também foi o que aconteceu com o Pedreiro, o Santo Vacarro, que morreu no comecinho de X de Espadas. Então a Psylocke substituiu o Gorgon, a gente vê o Ciclope, que a gente já sabe que é um capitão de guerra, a Illyana Rasputin, a magia, que a gente já sabe que é um capitão de guerra, e a gente vê o Bishop tomando o lugar do Ciclope, que ele vai continuar sendo um capitão de guerra, mas ele diz o seguinte, falou, ó, eu vou, mas o líder, um comandante em chefe dos capitães, vai passar a ser o Bishop, para eu poder me dedicar mais aos X-Men, porque eu fui eleito para a equipe de X-Men e eu tenho que cumprir essa tarefa, então não posso me dedicar tanto como capitão de guerra, mas não vou deixar de ser capitão de guerra. Tem uma referência ali na conversa dele com a Tempestade, que ela fala, ó, nunca vi você entregar um cargo de liderança sem lutar, né? Porque os dois lutaram já pela liderança dos X-Men. Também numa fase próxima a essa que está sendo publicada agora na saga dos X-Men. Em algum momento vai chegar nesse ponto. Depois disso a cena muda de novo para o Conselho Silencioso de Krakoa. Por quê? A gente viu que o Professor X e o Magneto consentiram em apagar a cena dos protocolos de ressurreição, mas tinha uma outra parte da conversa que na hora eu não falei para vocês. A Moira quer que tirem também a mística de dentro do Conselho Silencioso. E aí, o Professor X, né, o Conselho Silencioso está com 2 vagas. A Jean Grey saiu depois de X de Espadas para fundar os X-Men, né, esses X-Men que foram fundados via eleição. E o Apocalipse também não voltou de X de Espadas porque houve uma troca de prisioneiros e ele ficou em Amente com sua família no lugar de Araco, a Ilha Viva, a outra metade da Ilha Viva, com todos os mutantes de Araco, né? Então foi uma troca na conclusão de X de Espadas, então ele não voltou a ocupar seu assento. Então os 12 membros do conselho agora são 10, e aí precisa em algum momento tapar esse buraco, e o Xavier veio com a história seguinte, ó, a gente precisa eleger novos, mas não tem ninguém que quer sair, e a ideia deles era direcionar o debate, segundo as orientações de Moira, para que a Mística deixasse então o Conselho Silencioso. A Mística ainda levanta e fala, ó, você tem razão, Xavier. E falou, opa, né, surtiu efeito mais rápido do que eu esperava. Falou, não, é tempo de renovação mesmo. Inclusive, eu queria apresentar uma nova mutante aí para compor o Conselho Silencioso. E apresenta a Sina,
que os caras acabaram de apagar dos protocolos de ressurreição. Aí isso vai emendar na edição 2, né? Porque a edição 2 vai explicar como tudo isso foi possível. E eu não vou contar para vocês agora na ordem da edição 2, mas na ordem que faz mais sentido. Então a gente vai ver que aquelas cenas que a gente viu na edição 1, do Magneto pegando ali o backup do cérebro, né, o segundo supercomputador cérebro que fica guardado na Ilha M. Depois o Professor X indo lá onde está o Sinistro, pegando uma amostra, o Sinistro comentando da roupa que ele está vestindo hoje. O que era isso? Isso era a mística. E é bem engraçado que tem um gancho ali, porque o Magneto, por exemplo, que voa, chega usando uma nave na Ilha M. Por que não foi voando até lá? Estava cansado? E a conversa ali do Sinistro, né? Ah, a roupa que você está usando, né? Ele está falando, na verdade, da mística usando a forma do Professor X, porque ele reconheceu ela. Mas, o que aconteceu? Então, ela roubou um backup do cérebro, um supercomputador cérebro que podia ali fazer a cópia, então, da mente da Sina, que está armazenada na nuvem, como a mente de todos os mutantes que Krakoa está trazendo de volta aos poucos, e daqueles que já foram trazidos de volta, caso eles morram. Então, ela roubou ele. E ela roubou a amostra de DNA. A amostra de DNA ela pegou do Sinistro antes deles destruírem. Tá? Aquilo já foi algumas semanas atrás. E ela levou até o conselho. O conselho não, ela levou até os 5 que são capazes de ressuscitar, de criar cópias dos corpos, se passando pelo Xavier. Só que chegou na hora. Então eles produziram um corpo para a Sina. Ela deu orientações específicas para que a Sina fosse produzida. Tudo isso ela se passando pelo Xavier, né? Numa idade mais jovem. Depois ela conta que é a idade com a qual ela e a Sina se conheceram, mas a justificativa ali deve estar implícita. A Sina era uma senhora, né? Trazer de volta ela bem velhinha não ia ajudar muita coisa, então os 5 trouxeram ela de volta mais jovem. E aí, na hora de colocar a mente no corpo produzido, quem faz isso é o Professor X com o cérebro, que está com ela. Só que ela não é telepata, né? Então ela entrega para a Esperança Summers, que é capaz de duplicar o poder de qualquer mutante. Inclusive, num raio grande, numa distância grande, a ilha de Krakoa está cheia de mutantes. E ela vai lá, duplica uma telepatia e coloca então uma mente no corpo da Sina. E o Xavier, que não é o Xavier da mística, né, fala para ela, ó, e que bom que você vai fazendo isso, porque aí sim vocês ficam independentes, não precisam mais de mim, você passa a fazer isso sozinha. Inclusive, no final, deixa a cópia do cérebro com ela, para ela poder fazer o que quiser. É legal isso daí, gente, tá? Porque, como eu falei, algumas edições de outras séries mensais de X-Men são paralelas a Inferno, em que pese que não se ligam tanto. Então, você não precisa dessas outras edições para entender Inferno, mas isso justifica algumas coisas que Esperança andou fazendo. Esperança trouxe de volta, sem a ajuda do Xavier, a Gabi em Novos Mutantes, provavelmente porque ela já estava com esse capacete, porque isso foi semanas atrás, e ela trouxe de volta a própria Feiticeira Escarlate em Julgamento de Magneto, né? Então esse número de Inferno explica tudo isso. Então assim, na volta, a gente vê que ela demora ali para se, como pode dizer, para se adaptar a tudo, tá? Ela está bem abalada pela enxurrada de visões do futuro que ela tem ao ressuscitar, né? Ela percebe também que a mística se transformou muito nesse período em que viveu sem ela e que tomou decisões importantíssimas sozinha. E depois disso, a próxima etapa aí da revista é mostrando como ela conseguiu os votos dos membros do Conselho Silencioso para que a Sina se elegesse, porque a gente vê que o Professor X primeiro é contra, né, falando, então vamos colocar em votação, mas eu acho que ela não deve permanecer aqui. E aí vai ser a votação. Então o Professor X vota contra a entrada da Sina, o Magneto também, afinal os dois estão mancomunados ali com a Moira, beleza. A Tempestade é membro dos X-Men, confia muito no Professor X, vota contra também. Já quando chega em outro X-Men, que é o Noturno é filho da Mística, fala, olha mãe, não entendo muito seus motivos, mas para agradar você, voto a favor. Chega no Exodus, ele vota a favor, por quê? Porque a gente vê a Mística conversando com ele antes sobre o retorno da Sina, e sobre a importância de uma pessoa que pode ver o futuro, pode fazer profecias. E ele tem toda aquele delírio messiânico, né? Então ele topa de cara. Aí chega no Sinistro. A gente vê também o passado Sinistro ali sendo procurado pela Mística. É depois que ele forneceu para ela a amostra da Sina. Então na conversa dos dois ele fala que, nossa, que legal ver você. Ela, não sei do que você está falando, a última vez que a gente se viu foi talvez ali, né? Fingindo que enganou ele. Mas ela sugere que ele vote apenas para tacar fogo no parquinho. E para esse Sinistro, para essa versão do Sinistro, tá bom isso de motivo, ele topa também. Para o Sebastian Shaw, ela garante que a Rainha Branca
vai votar contra, então para provocar ela ele vai, perdão, vai votar a favor, então para provocar ela ele vai votar contra. E para a Rainha Branca, ela oferece um item que a gente vê ela recuperando numa aventura ali, lutando contra os caras. E é uma caixinha aparentemente de madeira com um conteúdo que não é revelado para a gente. Ela traz para a Rainha Branca e fala, eu sei que você está querendo isso há muito tempo. Ela fala, beleza, o que você quer em troca? Não vou fazer tudo o que você quiser. Ela falou, eu quero o seu voto para colocar um membro no Conselho Silencioso. E a Rainha Branca topa também. A Lince Negra também votou contra, mas com isso a gente tem aí 5-4. A Sina passa a fazer parte do Conselho Silencioso. A gente vê o Eric e o Xavier tentando explicar isso para a Moira fica doida, quer que os dois então matem a Sina. Eles falam que não vão fazer, que vão respeitar as leis de Krakoa. Ela fica mais irritada ainda, mas ela perdeu essa. Eles falam, a gente precisa na verdade de mais aliados. A gente acha que podia trazer para esse nosso círculo aqui a Rainha Branca. Aí eles metem os pés pelas mãos, porque eles vão lá pro Louvre, que foi onde eles recrutaram a Rainha Branca também nos 4 primeiros números da revista X-Men, para esse empreendimento que é Krakoa. Então eles voltam para fazer uma reunião secreta lá fora de Krakoa, fora dos ouvidos de todos. E chegando lá, quando eles revelam Moira viva, quando eles contam que ela é mutante, a Rainha Branca lê a mente dela, vê as 10 vidas dela, né, no caso as 9 anteriores e essa até onde está. Ao invés de se aliar a eles, porque ela foi incluída no círculo, ela fica brava pra caramba, que foi manipulada por eles, que esse segredo tão importante foi escondido dela esse tempo todo, e fala, não sei para que lado eu vou votar, quem que eu vou ajudar, vou fazer o melhor para a nação cracoana, mas uma coisa vocês podem registrar agora, vocês perderam minha lealdade. Então o negócio fica pior do que estava. A Moira fala, a gente queria captar mais alguém, né, trazer mais alguém para o nosso lado, não deu certo. O jeito é preencher a vaga que falta com alguém de muita confiança. E aí o que eles vão fazer? A revista vai terminar com eles elegendo aí o Colossus para a 12ª vaga. Só que o Colossus, a gente viu lá em X-Men 46 da Panini, que encadernava um exemplar de X-Force, está sob controle de um agente, de um mutante russo que trabalha por mão do Colossus, o Mikhail Rasputin. Inclusive ele já matou até a própria esposa para esconder seu segredo, porque ele não está no controle das suas ações. Então eles acabaram de colocar um traidor, mesmo que involuntário, dentro do Conselho Silencioso. De novo, mais significado que ganha as outras revistas, não afeta tanto os rumos de Inferno. E outro detalhe importante, a revista que a gente vê lá na Orcs, né, além da gente ver que eles estão monitorando os portais e tudo mais, a gente vê que os X-Men, que o Conselho Silencioso de Krakoa monitora ali através da X-Force os portais, também monitora os portais, não, monitora a Orcs, então a gente vê a Sábia monitorando as bases da Orcs, e a gente vê que ela sai em determinado momento. Ela está monitorando, inclusive, uma base da Orcs perto do portal de Paris, que é o portal ali com atividade anômala, né? Ela sai descansar um pouco e vem e volta em seguida. É meio estranho, né? Aí a gente vê que ela dá um comando vocal, o computador não reconhece, ela muda um pouco a voz, dá certo, depois a gente vai ver quem que é. Não é a Sábia, é a Mística. E a Mística sai e dá uma volta através dos portais, dá uma conhecida melhor nessa base da Orcs, que está instalada perto do portal de Paris. Isso também vai ter importância na próxima edição. E ela vai ver ali tudo que eles estão preparando. Inclusive eles estão preparando, e a gente vê também na Forja, né, na base em órbita do Sol, que eles estão criando ali uma espécie de teletransportador que vai permitir eles mandarem as coisas direto da Forja para o planeta Terra, assim, encurtando de vez a distância, mas que ainda não está operacional. Ela vai ver isso lá, vai tomar ciência disso e vai ver que também, né, que eles estão monitorando então o portal ali de Paris. Aquele portal de Paris parece ser importante. Última coisa, lá na Forja, depois do teste ali do diretor Devo tentando fazer o teletransporte, não dá certo, mas está prestes a ficar pronto. Ele sai com os cientistas para estudar melhor, para ver o que está errado, e deixa o Nimrod junto com a Karima Charpandar, né? E aí a Karima fala, percebi que você andou evoluindo, apesar da sua ativação ser recente, e acho que já está na hora. Ele, na hora do quê? Da gente conversar, de você ver quem eu realmente sou. E ele olha para ela e também a cena é cortada, mas essa revelação fica para o número 3 e para o número 4 de Inferno, os últimos números de Inferno que saem em X-Men 52 da Panini. Mas por hoje é só de Inferno aqui no canal Fator X. Marvel's Voices, Indigenous Voices. Então aqui a gente tem uma historinha mostrando a Danielle Moonstar e a Lupina indo resgatar
um mutante indígena que está sendo perseguido, né? A gente já vê que tem uma onda de preconceito contra a tribo dele, por eles participarem das feiras onde os demais americanos participam normalmente, né? Então a gente vê uma menina falando, mas seu pai é o xerife, ele não pode proibir eles de participar aqui, por que eles vêm da reserva participar aqui, né? E aí depois a gente vê o menino falar, meu pai não pode fazer nada, mas depois ele vai e agride eles, e o menino mutante, que ali é indígena, né, vive na comunidade, vai defender sua avó, acaba manifestando seus poderes, e depois começa a ter que ficar escondido no deserto, porque o xerife quer pegar ele por ter machucado o filho, machucou de leve, o filho que atacou ele primeiro, mas a gente já sabe qual que vai ser o destino disso, né? Vai ser igual aqueles ataques raciais que a gente vê em muitos filmes americanos que a gente sabe que fazem parte da história mesmo dos Estados Unidos. Esse menino vai acabar morrendo se for encontrado pelo xerife. Então, os novos mutantes encontram ele primeiro, né? Essas duas novas mutantes, na verdade, a Danielle Moonstar, que também é indígena, que é da tribo Cheyenne, e a Renée Sinclair, a Lupina. E no final, elas vão convencer ele a criar um intercâmbio, ele continuar com a sua tribo, mas ir até Krakoa para aprender a usar seus poderes. E fica ali a dúvida, né? Eles fazem então uma ligação com aquela nação indígena específica. Fazem ali sua diplomacia. E fica ali a dúvida se a tribo, inclusive da própria Danielle Moonstar, vai aceitar ter relações tão próximas com o Krakoa um dia, né? Ah, e sim, eles acabam tendo que bater no xerife e no pessoal lá, que era o esquadrão de linchamento, que provavelmente ia acabar matando o garoto, né? Mas a história termina ali com o final dando tudo certo, né? E é uma história bonitinha, tal, principalmente pelo aspecto do preconceito, que você vê ali, você cria empatia por aqueles personagens, entende o que eles sofrem. Gostei bastante da história ali. Ela não fica tão deslocada ali em Inferno, ela não tem nada a ver com o Inferno, mas ela é curtinha, não quebra tanto o seu ritmo de leitura. E essa história é a última história do exemplar de X-Men 51 da Panini. Então, ela termina X-Men 51 e termina também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveite e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você para todos eles. Então até lá e um grande abraço.